O Deserto dos Tártaros, uma história sobre o tempo e a espera. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero falar com vocês sobre a obra O Deserto dos Tártaros, do escritor italiano Dino Buzzati. Ele foi considerado um artista completo no seu tempo, porque, além de escrever romances, contos e poesia, ele também era pintor. Como jornalista, profissão na qual atuou a vida toda, ele foi correspondente de guerra e, por conta desse aglomerado de produções, há registros de cerca de 3.000 obras publicadas em seu nome. O Deserto dos Tártaros foi o seu terceiro romance, publicado em 1940, e foi a obra que deu ao autor uma projeção mundial. As suas obras foram traduzidas para mais de 40 países. Em 1976, o livro ganhou uma adaptação cinematográfica que foi muito bem recebido pela crítica e foi inclusive premiado. Bem, do que se trata esta obra? Nela nós conhecemos o jovem militar recém-saído da academia, Giovanni Drogo. Muito animado porque ele acreditava que finalmente, após concluir a sua formação, a sua vida iria começar. Ele é destinado para trabalhar num forte, o Forte Bastiani. O livro não nos conta exatamente onde fica este forte e também não nos diz a época em que essa história acontece. Mas sabemos que Giovanni Drogo, para chegar até este forte, ele viaja alguns dias a cavalo. Bem, chegando no forte, ele fica um tanto desapontado, porque ele tinha uma grande expectativa sobre esse momento da sua vida. E chegando lá, ele se depara com um lugar que não é tão bem cuidado, não é bonito e não há absolutamente nada ao redor deste forte, apenas um deserto, de modo que deste lugar não se tem visibilidade de nada, tudo é muito longe, tudo é de muito difícil acesso. Chegando lá, ele contesta, ele diz, viu, eu não pedi para vir aqui, eu não pedi para ser designado para trabalhar neste lugar. Mas logo ele é informado que 2 anos de trabalho no forte contariam como 4. Isso dá um certo ânimo, afinal de contas, é um tempo de trabalho que acaba sendo dobrado. Mas mesmo assim, ele não se convence muito, então o seu superior lhe diz, olha, se você ficar alguns meses aqui, você pode passar pelo médico, então ele vai te dar um atestado dizendo que por problemas de saúde você não se adaptou e você pode ir embora. Passados esses meses, Giovanni Drogo então vai até o médico e quando seu atestado está quase pronto, ele desiste. Ele diz, bom, se eu ficar aqui 2 anos, eu vou ter 4 anos e isso é bastante positivo. Com esse tempo de serviço, eu vou conseguir uma transferência com mais facilidade para um lugar melhor. O que acontece é que nesse tempo que ele ficou antes de ir ao médico, ele começou a ouvir uma história que circulava dentro do forte de que eles estavam esperando uma invasão inimiga. E quando essa invasão acontecesse, os que estivessem ali e conseguissem combater o inimigo seriam valorizados como heróis. Aos poucos, esta história, este desejo pelo grande dia parece tomar conta do Giovanni Drogo. Mesmo com os alertas das pessoas que estavam ali, dos profissionais já bem mais velhos, dizendo para ele, olha,
Preste atenção, porque se você se deixar levar por essa esperança do grande dia, você pode consumir a sua juventude toda aqui. Mas na convivência com as pessoas, ele acabou deixando esse desejo entrar e quem sabe quando isso acontecer, finalmente as pessoas vão reconhecer o meu valor. Tinha ali também uma necessidade de ser reconhecido como alguém importante para que, através deste reconhecimento, ele pudesse se ver como alguém importante, porque não era essa visão que ele tinha dele. Então, este desejo, esta espera, de alguma forma levou para ele, ofereceu a ele uma esperança, a esperança de um dia ser visto de uma outra forma, ser visto como um grande herói, como um grande soldado e deixar o seu nome escrito na história. Passados alguns anos, ele decide então pedir transferência, pede uma licença, a que ele tem direito, e vai visitar a família. Ele não via a família dele já há alguns anos, porque ele estava no forte. Quando ele chega para visitar a família e os amigos, ele se dá conta da dificuldade que tem no convívio social. O relacionamento com as pessoas já não é mais tão fluido, tão natural, tão espontâneo como ele se lembrava. Paralelo a isso, ele tenta uma transferência e é informado que há uma fila gigante para conseguir essa transferência, de modo que ele até poderia se inscrever para conseguir uma transferência, mas isso levaria anos. Resignado, Giovanni Drogo decide então voltar ao forte. De alguma forma, ele se sente mais familiarizado àquela rotina, e é exatamente uma rotina, onde ontem é igual ao dia anterior, que é igual ao dia anterior, que também é igual ao dia anterior. E neste ritmo, nesta linearidade, os anos vão passando. O desejo pelo grande dia começa a esmorecer, porque à medida em que o tempo passa, esse grande dia não acontece, então começa a ficar aquela sensação de, poxa vida, eu estava esperando por ele, quando é que ele vai acontecer? Afinal de contas, toda a força, toda a juventude, toda a vitalidade vai se esvaindo com o tempo. No final, Giovanni Drogo parece fazer as pazes consigo mesmo por ter dedicado seus melhores anos a uma espera que no final das contas ele não conseguiu viver. Este grande dia, este dia que ele esperava, que ele acreditava que iria mudar toda a vida dele, que finalmente ele seria visto como um homem de valor, não chegou. Mas parece que ele entende, no final das contas, que esta foi a escolha dele e faz as pazes consigo mesmo e não fica se culpando por ter feito esta escolha. Este livro foi muito impactante quando li pela primeira vez e quando decidi retomá-lo para fazer uma resenha para vocês, foi ainda mais impactante. Dentre as muitas possibilidades de leitura, este livro trouxe a mim duas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é sobre a espera pelo grande dia, algo que é muito familiar. Então, nós imaginamos que terminando uma determinada etapa dos estudos, nossa vida finalmente vai começar. Ou se casando, a vida finalmente vai começar. Ou tendo filhos, a vida finalmente vai começar. Ou aquela grande promoção que vai nos levar a um outro patamar profissional, a vida finalmente ali vai começar. E deixamos de perceber as pequenas coisas, os pequenos detalhes,
aquelas atitudes pequenininhas, aqueles momentos pequenininhos que nos trazem felicidade e que não comemoramos por julgá-los não dignos de uma comemoração. Decidimos guardar esta grande comemoração para aquilo que julgamos que será o nosso grande dia. E assim, o tempo vai passando. Deixamos de usar as nossas melhores roupas, guardando-as para o grande dia. Deixamos de usar o nosso melhor perfume para usá-los apenas no grande dia. Essa é uma reflexão que é muito intensa e que nos permite problematizar vários aspectos da nossa vida, porque pensamos a felicidade como algo grande. Somente quando formos reconhecidos pelo outro é que seremos felizes. Será? Será que a felicidade não está naqueles pequenos momentos que nós costumamos ignorar, julgando-os muito pequenos e não merecedores de um reconhecimento, de uma comemoração? Impedimos que esses pequenos momentos de felicidade nos alcancem, nos atinjam. Então, essa é uma reflexão que eu fiz já na primeira leitura e que agora ficou muito mais intensa. A segunda reflexão que essa leitura me traz é sobre se perdoar pelas escolhas feitas no passado. Considerarmos que uma decisão tomada há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje pode não nos parecer muito inteligente ou muito sábia, mas é preciso termos a compreensão de que naquele momento foi a melhor decisão que tomamos. Com o conjunto de conhecimentos que tínhamos naquela situação, aquela foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. Às vezes pensamos assim, mas eu não decidi nada, eu não falei nada, eu não escolhi nada, ignorando o fato de que não se posicionar, não escolher, também é uma escolha e também vai ter consequências. A grande questão é que as consequências vão chegar, sejam elas boas ou ruins. Será que além dessas consequências ainda precisamos ficar nos castigando, nos recriminando por termos feito uma escolha talvez não sábia ou não tão inteligente? Porque aí vamos sofrer 2 vezes, com as consequências e com o nosso próprio julgamento. Então, isso também é uma questão que fala muito comigo, porque todos nós já tivemos momentos em que precisamos tomar decisões, às vezes até sob pressão, e aí não tivemos condições de problematizar, de pensar e avaliar todas as opções e acabamos fazendo uma escolha ruim que trouxe consequências muito ruins. Então, deixo com vocês essas reflexões. Não sei se você conhece essa obra, quais foram as suas impressões com essa leitura. Se você quiser compartilhar conosco, deixe aqui nos comentários. Outros pontos de vista são sempre muito bem-vindos. Nos ajudam a olhar para a mesma situação de um outro lugar, sempre nos enriquecem. Eu vou deixar aqui para vocês também um link de uma dissertação, que é um trabalho final de mestrado, que foi apresentada em 2009 na USP e que fala especificamente desta obra. É bastante interessante se você tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco também nesta aventura. Eu volto em breve com mais conteúdos de literatura para vocês. Até lá!